Aleluia! Chegamos à lição número 7. Conhecer o Deus verdadeiro. Que maravilha! Nós precisamos conhecer a Deus. Deus é o primeiro item revelado na Bíblia, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas no universo se originaram dele e começaram com Ele. Deus é também o conteúdo principal da Bíblia, desde o primeiro livro até o último. Ele nos criou, nos regenerou e tem tudo a ver com a nossa vida e com o nosso ser. Assim devemos conhecê-lo primeiro. Todos os ídolos são deuses falsos. Todos os ídolos são deuses falsos. Vamos ler o que está escrito no Salmo 115, versículos 4 a 7, e também no Salmo 135, versículos 15 a 17. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, pois não há alento de vida em sua boca. Segundo esses dois versículos, todos os ídolos são falsos e não são o Deus verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4 a 6 diz assim: Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, como há muitos deuses com letra minúscula, e muitos senhores também com letra minúscula, todavia, para nós, há um só Deus. Louvado seja o Senhor. Esses versículos afirmam claramente, visto ser Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, todos os ídolos nada são. E os assim chamados deuses, com letra minúscula, não são deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade daqueles que me aborrecem. Esse versículo também nos diz que o único e verdadeiro Deus é um Deus zeloso, que odeia todos os ídolos e punirá o pecado da idolatria. O único Deus, o único verdadeiro Deus, está em Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Como a Deus vos convertestes dos ídolos, para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Esses 3 versículos nos revelam claramente, enfaticamente, que Deus é o único Jeová, incomparável, invisível, que existe até a eternidade. Além dele, não há outro Deus verdadeiro, não é? Vamos ver agora alguns nomes dados a Deus em toda a Bíblia. O primeiro nome é Elohim. Elohim, aquele que é poderoso e fiel. Aleluia! No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui, em hebraico, a palavra para Deus é Elohim. Esse é o primeiro título divino usado na Bíblia para revelar Deus, e significa aquele que é poderoso e fiel. Louvado seja o Senhor. Isso nos mostra que o Deus verdadeiro, a quem adoramos de acordo com a Bíblia, não é somente um Deus poderoso, mas também é um Deus fiel. Ele é aquele que é poderoso. Assim, Ele pode criar os céus, a terra, todas as coisas, o gênero humano, chamando à existência as coisas não existentes. Mas, aleluia, Ele é também fiel.
Portanto, ele é digno de confiança, sempre imutável, inabalável. Ele é fiel. As palavras realizadas por ele, segundo sua fidelidade, são tão duradouras como o sol e são estabelecidas como a lua. Está escrito no Salmo 89, versículos 33 a 37. Ele é também Jeová. Eu sou autoexistente e sempre eterno. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O que significa isso? Eu sou aquele que é autoexistente e sempre eterno. Jeová Deus, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui Deus disse a Moisés, em palavras muito claras, que o seu nome era Jeová. O nome Jeová é o segundo principal título divino usado pela Bíblia ao revelar Deus. Significa o eu sou autoexistente e sempre eterno. O eu sou que era, o eu sou que é, o eu sou autoexistente e sempre eterno. O eu sou que era, que é e que há de vir. Louvado seja o Senhor. Indica que Ele é o eu sou, e além dele, nada é. Só Ele é. E Ele é o eu sou autoexistente e sempre eterno, que era, que é e que há de vir. Assim, todas as coisas no universo inteiro são vãs e não são. Eu não sou. E você, amigo? Você é? Só Ele é. Só Ele existe para sempre. E só Ele é a realidade. Ele é tudo para as pessoas que criou e que lhe pertencem. De tudo que elas precisam, Ele é. Ele é tudo o que necessitamos. Louvado seja o Senhor. Vamos ver agora a respeito do Deus triuno. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra Deus aqui ainda é Elohim, não é? Ainda é Elohim. Ela está no plural e denota que esse Deus, Elohim, é o próprio Deus triuno a ser revelado mais adiante na Bíblia. Portanto, nesse versículo em Gênesis 1, Deus se referiu a si mesmo como nós. Não é? Nós. Olha aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Várias vezes mais adiante na Bíblia, Deus também se referiu a si mesmo como nós. Vamos citar aqui pelo menos 3 passagens para que você possa conferir na sua Bíblia, não é? Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 11, capítulo 7. Isaías capítulo 6, versículo 8. João capítulo 17, versículos 21 e 22. Esses versículos indicam que, embora Deus seja unicamente um, Ele também tem o aspecto de 3. Ele é o Deus triuno. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois do registro da ressurreição de Cristo e do seu cumprimento, não é? E do seu cumprimento de todos os processos pelos quais Deus tencionou passar, aqui a Bíblia mostra em palavras claras que o único e verdadeiro Deus é triuno: o Pai, o Filho e o Espírito. Embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam 3 e distintos, eles são um único Deus. Ainda que o nome nesse versículo seja dos 3, o Pai, o Filho e o Espírito, o mesmo
está no singular, não é? Está no singular. O nome está no singular. Quer ver? Olha para você ver. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Não é em nomes, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Ainda que o nome seja dos três, do Pai, do Filho e do Espírito, esse nome está no singular, o qual indica que os três são um único Deus, apesar da distinção entre eles. João capítulo 6, versículo 46 diz: salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Salvo aquele quer dizer o Filho, que vem de Deus. Este o tem visto. Tem visto quem? Tem visto o Pai. E João capítulo 7, versículo 29 diz: eu venho da parte dele. Eu quem? O Filho. Venho de quem? Da parte do Pai. Nesses dois versículos, Cristo, o Filho de Deus, disse que ele veio do Pai. Isso prova que o Pai é a fonte. Eu, o Filho, venho da parte dele, quer dizer, do Pai. No texto grego, a palavra da parte de tem o significado de, preste atenção aqui, olha, tem o significado de da parte de com. Da parte de com o Pai. Isso nos revela que o Filho não veio apenas da parte do Pai, mas também da parte de com o Pai. O que significa isso? Significa que, quando ele veio à Terra, ele trouxe o Pai e o Pai veio com ele. João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse versículo afirma claramente que o Filho que trouxe o Pai é a manifestação do Pai. O Pai é a fonte e o Filho é a manifestação. Portanto, eu, o Filho e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Vamos ler agora João capítulo 14, versículos 16 até o versículo 20. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, e eu em vós. Assim termina o versículo 20 aqui do capítulo 14, não é? Esse trecho nos mostra que o Espírito é a transfiguração do Filho, sendo a realidade do Filho para vir habitar com os discípulos e estar neles. Ele estando nos discípulos, é o Filho estando nos discípulos, é ou não é? É o Filho estando nos discípulos. Portanto, o Espírito é o alcançar e o entrar do Filho. Isso indica que o Filho e o Espírito também são um. O Pai é a fonte, o Filho é a manifestação do Pai e o Espírito é o alcançar e o entrar com o Pai. Os três são um só Deus, o qual foi manifestado da fonte para chegar ao meio dos homens e que alcançou os discípulos e entrou dentro deles. Isso significa que o Deus triuno, para o propósito de trabalhar-se para dentro daqueles que creem no Filho, a fim de ser a vida deles e tudo para eles, e para se tornar o seu desfrute divino. Louvado seja o Senhor. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Essa é a bênção do apóstolo Paulo aos crentes, para que eles desfrutem o cuidado triuno do Deus triuno, em amor, graça e comunhão. O amor do Deus Pai tornou-se a graça de Cristo, não é? Isso é algo maravilhoso demais.
o amor de Deus Pai tornou-se a graça de Cristo, o Deus Filho, na comunhão do Deus Espírito, para ser a bênção e desfrute diários de todos nós os que cremos. Louvamos ao Senhor. Vamos ler agora João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. A palavra da parte de, não é? Da parte do Pai, como mencionamos anteriormente, significa da parte de com o Pai. O Espírito da realidade, não é? O Espírito da verdade, o Espírito da realidade, enviado pelo Filho da parte do Pai, procede em realidade da parte de com o Pai. Isso prova que o Espírito não é apenas um com o Pai, mas também um com o Filho, que é um com o Pai. Esse versículo também demonstra que todos os três, o Pai, o Filho e o Espírito, coexistem de eternidade a eternidade sem sucessão. Vamos ler João 14, versículo 10. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Essa palavra nos mostra como o Pai, o Filho e o Espírito não só coexistem, mas também co-inerem. Eles co-inerem. A coexistência indica distinção, enquanto a co-inerência significa amalgamar-se como um, misturar-se como um. Isso confirma que, a despeito da distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito, os três, eles ainda são um só Deus. Eles são três, todavia, apenas um. E todos os três são um. Isso é provado categoricamente pelos versículos seguintes. Olha, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte, Pai da eternidade. O menino terá o nome de Deus, e o filho terá o nome de Pai. Essa palavra diz claramente que o Filho é chamado o Pai, provando que o Filho e o Pai são um. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: E o Senhor é o Espírito. Quem é esse Senhor? O Senhor Jesus Cristo. E o Senhor é o Espírito. Essa palavra também mostra claramente que Cristo, o Filho, é o Espírito, provando assim que o Filho e o Espírito são um. Portanto, a Bíblia revela que, embora o Deus verdadeiro seja unicamente um, ele é três: o Pai, o Filho e o Espírito. E enquanto o Pai, o Filho e o Espírito são distintos, eles são, todavia, um só Deus. Louvado seja o Senhor.